Retomando os nossos estudos, nós vamos entrar no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, já entrando na reta final desse nosso livro, lembrando que assim que nós o concluirmos, nós começaremos o livro Depois da Morte, autoria de Leon Denis. Então, nesse capítulo nós vamos falar sobre charlatanismo e prestidigitação. É importante a gente lembrar que quando se fala sobre doutrina espírita, sobre espiritismo, nós temos um campo muito abrangente para abordarmos, começando principalmente, pela forma como os ensinamentos chegam para nós, que é através da mediunidade, que infelizmente nós acabamos muitas vezes nos concentrando excessivamente na mediunidade e nos esquecemos do conteúdo filosófico que é capaz de transformar o nosso mundo, a partir do momento em que ele nos transforma individualmente. E no campo da mediunidade nós temos 4 campos importantes a explorarmos. O primeiro campo, nós tratamos da mediunidade legítima. O indivíduo é médium, tem ali uma percepção que nós chamamos de extrasensorial. Extra porque está além da normalidade, sensorial porque foge dos nossos sentidos comuns. Então esse médium é capaz de perceber esse mundo invisível à nossa volta. Então essa é a mediunidade legítima. Nós temos aqueles que possuem uma faculdade especial, que é aquilo que a paranormalidade chama exatamente de paranormal, ou aquele que dentro das suas faculdades possuem, digamos entre aspas, talentos anímicos, ou seja, algo que ele possui que foge também da normalidade. Um terceiro campo é aquele campo em que patologicamente as pessoas têm percepções que acreditam ser reais. Se nós pensarmos, por exemplo, na esquizofrenia, a pessoa ouve sons, tem a sensação de estar sendo perseguida, tem visões e acredita que isso é real, sendo que isso é patológico. E o quarto campo, que é exatamente esse que nós vamos estudar, que é o campo do charlatanismo, aqueles que criam uma situação para se beneficiar em torno da mediunidade. Então, dentro desses 4 campos, nós temos ali muito trabalho para realizar, para compreender aquilo que é legítimo e aquilo que não é. E dentro dessas 2 ações, nós ainda temos uma terceira parte, que é exatamente a boa-fé ou a má-fé das pessoas na exploração. É difícil, por isso que a doutrina espírita, Fernanda, ela coloca para nós, aliás, Kardec apresentou para nós um método de pesquisa, um método de investigação, exatamente para que a gente não se deixe levar por essas diferenças, ou por esses equívocos que muitas vezes são provocados. Pessoas que erram de boa fé, pessoas que erram de má fé. Um exemplo disso, nós podemos pegar um médium que no momento do transe, naquela expectativa da reunião mediúnica, do ambiente, da experiência que ele vai vivenciar, provoca uma certa excitação. Ele tem percepções que pertencem a ele, que não são mediúnicas, mas que ele acredita piamente que é uma mediunidade. E esse é aquele que erra de boa fé. E nós temos aquele que simula a mediunidade, que é aquele que faz de má fé. Então por isso a gente vê como é difícil trabalhar com a mediunidade, aqueles que são dirigentes de trabalhos, aqueles que são os próprios trabalhadores, estudantes da mediunidade, como é difícil para nós nos apurarmos nesses detalhes que dizem respeito a esse mecanismo, que não é uma propriedade espírita, nós sabemos. A mediunidade pertence ao ser humano e se encontra presente na história da humanidade. O espiritismo veio como uma nova categoria científica que explora essa faculdade no sentido de estudá-la, de compreendê-la e de utilizá-la naturalmente para trazer o conteúdo filosófico que o espiritismo apresenta para nós. Então, vamos para o capítulo 28, Médiuns Interesseiros. É a primeira parte, no item número 304. Como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos.
Resta saber como os espíritos receberiam isso, caso tentassem especular com eles. Digamos de início que nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à prestidigitação. Ou seja, por que nada se prestaria melhor? Porque nós simplesmente lidamos com algo que é absolutamente subjetivo e que não se tem como comprovar, num primeiro olhar, se ele é legítimo ou não. Nós vemos, por exemplo, em programas de auditório, tanto aqui no Brasil como fora, situações em que pessoas simulam essa sensibilidade para se beneficiarem. Nós tivemos há alguns anos, há mais ou menos uns 10 anos, no programa Fantástico, um programa chamado Bola de Cristal, um quadro chamado Bola de Cristal. E ali nós tínhamos mágicos, né, ou ilusionistas, né, para ser mais preciso. Nós tínhamos psicólogos que avaliavam o comportamento das pessoas e tínhamos ali outras pessoas que tinham um pouco de conhecimento nessa área. Montaram um auditório, colocaram pessoas do público em geral para poder participar e ali começavam então, colocavam um indivíduo que fazia o papel de médium e ele tinha um ponto eletrônico de escuta, né, para poder ouvir aquilo que acontecia. Não, a presença dos psicólogos, Roberta, ela foi extremamente importante porque ela analisava a reação emocional das pessoas diante de determinados estímulos. E esses psicólogos estavam lá exatamente para mostrar a vulnerabilidade que o público tem quando diz respeito, quando nós falamos sobre questões espirituais, né? Então a presença dos psicólogos foi fundamental para esse experimento e mostrou realmente o quão vulnerável nós somos. E aí então ele começava a dizer assim, olha, eu estou com uma percepção, estou sentindo a presença de alguém. E eu sei que essa pessoa, esse espírito, esse ser, fala um nome que eu não estou conseguindo compreender, mas ele fala que o nome que começa com a letra F. E nisso as câmeras começavam a focar no rosto das pessoas. E esses que estavam nos bastidores começavam a dizer, olha, aquela pessoa de vermelho deu uma mexida na cadeira. E aí então ele voltava, né, esse que era o suposto médium, voltava para essa pessoa e começava a dar corda para ela. E ela começava então a falar sobre vida pessoal, se emocionava, chorava porque ela lembrava de alguém querido que desencarnava. Então, na verdade, era pura manipulação. E isso mostrava, na verdade, porque aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos, não com tanta intensidade, esse tipo de programa. Mas nos Estados Unidos é muito comum isso, né? Esses médiums que fazem essas simulações, mesmo assim em igrejas que costumam manipular as pessoas também em torno da fé, em instituições espiritualistas, também utilizam desse recurso. Então nós temos aqui, como foi colocado por Kardec, nada se prestaria melhor ao charlatanismo e à prestidigitação do que lidar com essa relação dos espíritos. Porque ninguém pode provar que existe. E você mexe naturalmente com a emoção das pessoas. Por isso, então, esse é um elemento muito explorado, né, por essas pessoas que desejam se beneficiar desse recurso. E continua. Assim como temos falsos médiums, e bastaria isso para termos fundados motivos de desconfiança. O desinteresse, pelo contrário... deixa eu achar aqui que me perdi, peraí. O desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Isso mostra claramente que só existe o charlatanismo quando a pessoa que provoca esse efeito nas pessoas, ou explora esse campo, tem interesse em se beneficiar. Do contrário, se ele não tivesse nada para receber, com toda certeza ele não faria isso. Para que alguém se daria o trabalho de enganar outra pessoa se não fosse para se beneficiar? Então, como Kardec colocou, aquele que tem desinteresse nesse campo certamente não promoveria uma reunião dessa natureza. E continua. Que motivo teriam as pessoas que praticassem a mistificação sem nenhuma vantagem, tanto mais quanto a sua reconhecida honorabilidade as coloca acima das superstições? É a mesma coisa também. Uma pessoa honrosa não se deixaria levar pela mistificação. Mistificação nada mais é do que a enganação, do que a manipulação. Se o fato de obter lucros com sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto não prova que as suspeitas sejam fundadas.
ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Vejamos se é possível esperar, nesse caso, algum resultado satisfatório. Então o que Kardec levanta é o fato de um médium legítimo se beneficiar com o fruto do seu trabalho, ou seja, cobrar alguma coisa, obter uma autopromoção pelo fato de ser considerado alguém especial pela sociedade, não significa que a mediunidade não seja válida. Porque nós temos aqueles que simulam a mediunidade para se beneficiarem de alguma forma, como temos aqueles que são médiuns reais que também utilizam desse recurso para se beneficiarem. Então é importante primeiro definirmos quem é legítimo e quem não é. E a partir daí, começarmos então a estudar o campo moral dessas ações. Item número 305. Se ficou bem compreendido o que dissemos das condições necessárias ao intérprete dos bons espíritos, como poderíamos supor que um espírito, por pouco elevado que fosse, estivesse a todos os momentos à disposição de um empresário de sessões, sujeito às suas exigências, para atender ao primeiro curioso? Devemos lembrar as numerosas causas que podem afastar os bons espíritos das circunstâncias independentes da sua vontade que os podem impedir de agir, enfim, de todas as condições de natureza moral que podem influir nas comunicações. Conhecemos a aversão dos espíritos por tudo que cheira a cupidez, ou seja, a ganância e egoísmo, a pouca importância que dão às coisas materiais. E apesar disso, aceitaríamos que eles ajudassem os que pretendem negociar as suas manifestações? Isso repugna a razão e seria necessário quase nada conhecer do mundo espírita para admitir tal coisa. Essa passagem nos lembra aquilo que Kardec sempre insistia, porque naquela época, quando ele começava a fazer os primeiros experimentos e apresentar para a sociedade o que era a mediunidade, o que era a comunicação mediúnica, o que era realmente o mundo espiritual, ele muitas vezes era desafiado. Aparecia alguém e falava assim: se você diz que o mundo espiritual existe e que a mediunidade é algo legítimo, então me prova. Tal dia, tal hora eu estarei naquela casa ou na sua casa e ali você vai evocar um espírito que eu quero conversar com ele. E aí Kardec sempre colocara: não é assim que funciona. Primeiro porque você precisa demonstrar o interesse em conhecer de fato e não simplesmente desafiar os espíritos a provarem a sua existência. Os espíritos não têm necessidade nenhuma de provarem a sua existência. Não tem necessidade nenhuma de se submeter aos caprichos dos encarnados para poder justificar que existem. Então muitas vezes alguém vai a uma reunião porque alguém me convidou para ir no centro espírita, eu fui participar da reunião mediúnica e não aconteceu muita coisa. Só o médium que teve ali um tremelique na cadeira, o outro que escreveu um bilhetinho, mas isso para mim não é nada provável. E aí o que Kardec lembrava é que há necessidade de uma participação sistemática de uma reunião para que ele possa acompanhar e compreender que a mediunidade se manifesta desde as formas mais sutis, através de sensibilidades, percepções, até das mais ostensivas, onde as comunicações chegam de uma forma clara ou os fenômenos acontecem de uma forma clara. Então há a necessidade inicialmente de compreender que os espíritos não estão à nossa disposição. Então alguém diz assim: eu preciso também de uma consulta. Preciso saber sobre a minha vida pessoal, sobre o meu casamento, sobre o meu trabalho. E eu vou naquele médium que disse que é bom médium e que consegue me ajudar. E aí então eu vou até ele, já imaginando que eu terei ali um grupo de espíritos de plantão à disposição do médium para responder as minhas perguntas. Sendo que os espíritos têm vida própria. Os espíritos não estão escravizados pelos encarnados. Os espíritos agem de acordo com o seu livre-arbítrio e com o seu interesse. Há, naturalmente, aqueles espíritos que formam um tipo de pacto com os encarnados. E quando nós falamos em pacto, nós falamos em algo positivo ou em algo negativo. Um exemplo disso é quando nós vamos a uma reunião mediúnica de cura no centro espírita e nós temos ali vários espíritos à disposição para nos ajudar nos tratamentos, onde nós temos a organização, nós temos os médiums, nós temos os espíritos, tudo marcado, dia e horário. Existe um acordo entre a espiritualidade e os encarnados para que aquele serviço, para que aquele trabalho se desenvolva. Mas se por acaso eu chegar no meio da tarde e falar assim: olha, eu quero agora um tratamento de cura, chama um espírito qualquer para me ajudar.
aí de imediato vai dizer, não é assim que funciona. Os espíritos se colocam à disposição dependendo, naturalmente, do seu nível evolutivo e do interesse que nós demonstramos. Se por acaso o meu interesse é a ganância, por que um espírito deixaria de viver a sua vida para satisfazer a minha ganância? Eu quero ganhar dinheiro com isso. O que o espírito ganha em troca? Salvo um pacto negativo, onde o espírito de certa forma se beneficia disso, e sabe-se lá que tipo de benefício ele receberia? Um benefício para o ego, um benefício de resoluções que alguém pode tomar para ele aqui no mundo encarnado. Alguma coisa tem para ele de vantagem. Fora isso, se o espírito não recebe nada em troca, por que ele se submeteria a isso? Então não somos nós que evocamos um espírito ao nosso bel prazer e ele virá simplesmente porque foi evocado. É muito comum nos filmes que nós assistimos, aquelas reuniões mediúnicas em que as pessoas se sentam à mesa e aí então eles evocam um espírito do mal. E aí o espírito do mal aparece. E a pergunta é, por que ele apareceria? A menos que ele não tenha nenhum interesse nisso, certamente ele não tem nenhuma preocupação em atender o chamado. Então essa é a ideia que nós temos que centralizar, que os espíritos têm vida própria, que os espíritos fazem suas próprias escolhas e que não somos nós que os manipulamos. Como diz lá na questão 957 do Livro dos Espíritos, são eles que nos manipulam, na maioria das vezes. Lívia colocou, não sei se já viram, mas tem um vídeo circulando na internet. O vídeo mostra Edir Macedo curando um jovem que se diz homossexual, e o bispo ainda diz que queimará o vírus da AIDS como prática de exorcismo, com a prática do exorcismo. É extremamente pesado de se ver e a sensação é da mais degradante possível. A falta de informação, creio, faz com que as pessoas se submetam a certas situações, ou talvez a necessidade de se acreditar em algo sem a preocupação ou o hábito de questionar. Isso acabou gerando uma denúncia no Ministério Público por prática de charlatanismo, o que é absolutamente legítimo. Porque nós vemos assim que essa questão das religiões, de exorcismos, de manipulação, a gente vê de tudo, na verdade, né? Você procura na internet, você encontra cartazes, você encontra placas, você encontra propagandas de pessoas que prometem as coisas mais absurdas em nome da fé. Exatamente porque a fé é praticamente o ponto fraco das pessoas. É aquilo que você explora com naturalidade. Basta que você tenha habilidade, que você consegue se beneficiar da melhor forma. E nós vemos situações assim, né, de exorcismos, de práticas disso e daquilo, que todo mundo acaba acreditando em nome da fé. Vamos lá. A questão número... onde nós estávamos? Tá. Mas os espíritos levianos são menos escrupulosos e só buscam ocasiões de se divertirem à nossa custa. Disso resulta que se não formos enganados por um falso médium, é possível que o sejamos por alguns desses espíritos. Estas simples reflexões nos dão a medida da confiança que podemos ter em comunicações dessa espécie. Mas de que serviriam hoje os médiuns pagos, se podemos ter nós mesmos a faculdade e encontrá-la entre familiares, amigos e conhecidos? Herculano Pires faz um comentário para nós a esse respeito. Ele diz assim: na Europa e nos Estados Unidos, a regra é o pagamento do trabalho mediúnico, mas isso por falta de conhecimento do espiritismo, e particularmente desse aspecto da mediunidade esclarecido por Kardec. Somos todos médiuns e podemos contar entre os familiares e os amigos muito bons médiuns, bastando para isso organizarmos trabalhos sérios e sistemáticos, sem intenções interesseiras de nenhuma espécie. A mediunidade é uma faculdade humana. E aqui a gente volta a um tema que nós já estudamos há um tempo atrás, quando falávamos sobre formação dos médiuns, aqui no próprio capítulo, aqui no próprio livro dos médiuns. E quando se falava sobre a formação, o desenvolvimento da mediunidade, Kardec estimulava, se você não é médium ostensivo, você pode tentar desenvolver em você a mediunidade. E o que significa desenvolver a mediunidade? Fazer com que aquela habilidade que se encontrava num estado latente, adormecida, pudesse se manifestar através do exercício contínuo. E ele falava, experimente 15 minutos por dia, pegue uma caneta, senta-se à mesa, aguarde, faça uma prece, demonstre o interesse. E aí então, se depois de um mês você não conseguir nada, é porque realmente você não tem condições de apresentar a mediunidade de uma forma ostensiva.
E esse estímulo que Kardec fazia era muito diferente do que acontece na atualidade, onde você vai nas casas espíritas e você tem ali os médiums que são devidamente credenciados, cadastrados, estão ali, usam seu crachá no centro espírita e são consideradas pessoas especiais. E aí você diz assim: eu desejo me comunicar com um familiar que desencarnou. E aí então eu preciso desse médium, eu preciso daquela instituição para fazer isso. Kardec, como nós vimos aqui, faz exatamente o contrário. As pessoas poderiam, por iniciativa própria, conseguirem se beneficiar desse recurso. E ele diz, mais uma vez, ele coloca assim: mas de que serviriam hoje os médiuns pagos, ou mesmo aqueles que são restritos a apenas um grupo de privilegiados ou de pessoas que são dotadas dessa faculdade especial e tudo mais, se podemos ter nós mesmos a faculdade ou encontrá-la entre os familiares, amigos e conhecidos? Basta que nós façamos um exercício e tenhamos, primeiro, o estudo, a coragem de fazer isso, porque tentar desenvolver a mediunidade não é fácil, porque existe tanto misticismo em torno disso. As pessoas têm medo, vai que eu faço alguma coisa e começa a acontecer coisa misteriosa. Muitos filmes mostrando aquela coisa de possessão e tudo mais. Então muito medo existe, muita fantasia existe em torno da mediunidade. Então tanto essa restrição da mediunidade a determinados grupos, como também aqueles que exploram a mediunidade, e até mesmo aquele terceiro critério, que é o critério de segurança, que muitas pessoas querem se aventurar em utilizar a mediunidade de uma forma independente, sem estarem aptas a isso. E aí podem sofrer os efeitos da obsessão, os efeitos da mistificação, e aí realmente começarem a viver problemas. E é daí, como a gente já conversou, que existe uma norma de segurança proposta pelas federativas para que não se trabalhe a mediunidade domesticamente. Porque você começa a trabalhar a mediunidade e depois você não sabe lidar com ela pelo fato de você não ter conhecimento. Então nós temos várias situações para lidar. Idete, a gente está trabalhando aqui o tema, se você colocar, eu posso responder no final. Tá? Vai colocando para nós aí que depois a gente volta. Tá? Então essa é uma questão que nós temos, tanto a restrição como a exploração. Continua, 306. Médiuns interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Esta é também uma fraqueza de que os espíritos brincalhões podem servir-se muito bem, aproveitando-a com habilidade e astúcia notáveis, embalando em enganos e ilusões os que caem sob sua dependência. Aí, nesse caso, né, a fascinação, por exemplo, que é um processo obsessivo, né, um tipo de processo obsessivo em que os espíritos estão sempre ali estimulando o médium a acreditar que ele é uma pessoa mais especial do que realmente é. Que ele é uma pessoa importante, que ele é uma pessoa que tem poder, uma pessoa que pode obter fama, uma pessoa que pode ter destaque. Então ele começa a explorar a mediunidade, não só naturalmente por esse processo obsessivo, mas pela sua própria ambição pessoal. Quantas vezes nós ouvimos histórias em que um médium faz um trabalho de cura, um trabalho de comunicação, seja lá como for, e aí então a pessoa que é servida por esse médium, sentindo-se satisfeita e bem atendida naquilo que desejava, pega o talão de cheque e fala: quanto que eu te devo? Aí o médium vai dizer: não precisa fazer isso não, eu não aceito o pagamento, tá, mas qualquer presentinho serve. Ou então qualquer influência: não precisa não, depois o senhor me faz um favor em troca. E aí começa então aquela troca de gentilezas, o médium se beneficiando de um pagamento que não é material, mas é através da influência, da importância que ele possui. Ele começa então a aparecer na mídia. Hoje nós temos a televisão que explora com facilidade esse tipo de trabalho, né? Nós temos ali programas de auditório que adoram chamar esses médiums para falar em nome do espiritismo, para falar em nome da mediunidade, para falar em nome do mundo espiritual de um modo geral. E ele não é uma pessoa necessariamente rica, mas ele acaba explorando a sua mediunidade como uma forma de benefício pessoal.
E isso pode ter a participação dos espíritos, que alimentam cada vez mais. Esse caso não é especulação, Catinha. Nesse caso, ele realmente é médium. A mediunidade é legítima, mas ele utiliza isso para ele. Então não é uma simulação, é legítimo. No caso da simulação, da especulação, nós entramos no campo do charlatanismo. A gente não está nesse campo ainda. Esse é o problema. São médiums legítimos, como já aconteceu. Médiums que fazem cirurgias espirituais e acabam cobrando por isso. Médiums que depois acabam se beneficiando da sua fama. Porque nós temos aqui médiums que aparecem na mídia, que são famosos, e a gente não cita o nome de ninguém aqui porque não interessa para nós, mas nós temos médiums que são anônimos, que também se beneficiam dentro do seu círculo de existência. Na sua pequena cidade, no seu pequeno centro espírita, na pequena comunidade onde vive, no Brasil, em qualquer lugar. Que a gente está falando de nomes e de repente todo mundo preocupado com isso. E é interessante lembrar que aqueles médiums que têm grande compromisso no desenvolvimento do trabalho mediúnico aqui quando encarnado, sendo bem assessorados, acabam sofrendo provas importantes para poder despertar por isso. A história, basta a gente lembrar, é do próprio Chico Xavier, que lá no começo, na década de 40, quando ele começava a despontar na mídia como um médium de grande potência, ele começou então a ser entrevistado por revistas, vocês se lembram, a revista Cruzeiro, começou a tirar fotografias, a falar demais e coisa e tal, e depois veio a história, né, que Emmanuel esperava somente que ele caísse na própria vaidade, e foi o que aconteceu. Ele acabou depois sendo caluniado, sendo acusado e tudo mais, e aprendeu que o trabalho dele é para ele se desenvolver e para servir, e não para sua autopromoção. Mas muitos médiuns não recebem esse aviso. Muitos médiuns vão se afundando, vão se desenvolvendo, vão se tornando pessoas importantes e tudo mais, e quando se dão conta disso, já estão afundados na própria ganância, na própria vaidade. E continua. Em resumo, a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. Ou seja, a mediunidade é um instrumento de caridade. Qualquer tipo de benefício que venha disso, a mediunidade perde o seu próprio sentido. E o próprio médium depois sofre as consequências disso. Né? O Brás lembrou aqui, né, que Chico Xavier correu risco de vida. A espiritualidade o aconselhou, né, a esconder. Pois é, acaba também passando por essas situações. E continua. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Então os bons espíritos, né, não vão se beneficiar, né, não vão ajudar ao médium a se beneficiarem desse trabalho. E continua, questão 300, item 307. Os médiums de efeitos físicos pertencem a outra categoria. Esses efeitos são geralmente produzidos por espíritos inferiores, que são menos dotados de escrúpulos. Não quer dizer que, por isso, esses espíritos sejam necessariamente maus. Um carregador pode ser muito bom. O médium dessa categoria, que desejasse explorar a sua faculdade, poderia encontrar um espírito que o assistisse sem muita repugnância. Mas ainda nesse caso há um inconveniente. O médium de efeitos físicos, como de comunicações intelectuais, recebeu a faculdade para bem empregá-la, e não para a sua satisfação pessoal. Se abusar dela, poderá perdê-la ou torná-la prejudicial a si próprio. Pois a verdade é que os espíritos inferiores estão servindo sob as ordens dos espíritos superiores. Então, mais uma vez, como a gente já comentou, quando se fala em espírito inferior, a primeira coisa que a gente vê é um espírito fazendo arruaças. É um espírito mau, um espírito perverso. E, na verdade, a inferioridade ou superioridade, como a gente sempre comenta, depende do ponto de referência. Nós podemos nos considerar pessoas moralmente superiores ou inferiores, dependendo de com quem a gente se compara. Eu posso ser superior a um traficante de drogas porque eu tenho princípios que ele não tem, mas eu posso ser inferior a um espírito extremamente generoso que se encontra aqui entre nós, porque eu não consigo ainda ter essa generosidade. Então, quando se fala em espírito inferior, a gente
tem que tirar esse estigma de que é um espírito mau. Nós falamos de um espírito comum, de um trabalhador. Essa inferioridade diz respeito à escala evolutiva em que ele se encontra, não ao tipo de atividade que ele realiza. Porque o espírito inferior dá a impressão de que são aqueles espíritos demoníacos, satânicos, e não. Eu posso ser um espírito inferior porque não tenho condições de alcançar moralmente essas esferas mais elevadas, mas eu tenho boa intenção nos trabalhos que eu faço. E pelo fato de eu estar mais próximo ao mundo material, eu tenho condições de provocar efeitos que esses espíritos superiores não se dão ao trabalho de fazer pelo fato de estarem comprometidos com outras atividades. Na hierarquia de uma empresa, por exemplo, você tem aqueles que são os diretores, que se encontram, que são superiores nessa escala hierárquica da empresa, como tem aqueles que são inferiores, que fazem tarefas mais básicas. Desde aquele que trabalha como porteiro, assessorista, recepcionista, faxineiro, copeiro. Então você tem os diretores e você tem aqueles que fazem tarefas básicas. O diretor poderia fazer café? Poderia. Mas por que ele não faz? Porque as suas atribuições são mais complexas. E por que os espíritos superiores não se dão ao trabalho de fazer isso? Porque enquanto eles fazem seus trabalhos, aqueles espíritos inferiores praticam essa atividade para despertar a atenção dos encarnados. Mas uma brincadeira ou outra pode acontecer. Então nós temos aqui, no caso dos médiuns de efeitos físicos, como no caso de comunicações intelectuais, que são as psicografias, são as psicofonias, são outras formas de comunicação. No caso, por exemplo, quando nós falamos sobre pintura mediúnica, nós temos ali uma manifestação dupla. Intelectual, pela mensagem que é passada através da arte, e física, pela forma como o médium produz aquele trabalho. Em que ele faz com uma velocidade enorme, em que ele utiliza ali formas diferentes. Nós já vimos médiums pintar 2 quadros ao mesmo tempo, pintar um quadro com o pé, pintar o quadro de ponta cabeça, ou de cabeça para baixo, para quem preferir. Então isso denota um efeito físico e ao mesmo tempo intelectual. Então a pergunta é, qual é o objetivo daquele trabalho? Porque nós temos ali sempre um trabalho conjunto. Um espírito inferior nessa categoria de produção de fenômenos pode se manifestar através de um médium, mas sendo coordenado por espíritos superiores, que diz para ele, vá lá e ajude naquele trabalho. No caso, por exemplo, quando nós vemos pinturas mediúnicas ou cirurgias espirituais, que são 2 formas hoje de manifestação de efeitos físicos muito interessantes que nós podemos presenciar, diferentemente do passado, quando Kardec fazia referência à movimentação de objetos, a fenômenos de materialização, de desaparecimento, invisibilidade, etc. e tal, que nós vemos no Livro dos Médiuns, hoje raramente nós vemos esses efeitos. São algumas instituições que trabalham de uma forma organizada para a produção desses fenômenos para estudo. Mas no dia a dia, na sociedade, nós praticamente não vemos. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que produza efeito físico espontaneamente pelo recurso da mediunidade. E até mesmo o fenômeno anímico. A paranormalidade também pode provocar esses fenômenos. No caso da telecinesia, que é a movimentação de objetos, são pessoas que, por uma faculdade anímica, conseguem movimentar aquele objeto, mas que não existe a participação de nenhum espírito envolvido, né, nessa atividade. Então nós temos hoje pintura mediúnica e cirurgia espiritual. São os 2 fenômenos que nós podemos considerar físicos e intelectuais que acontecem na atualidade. Então nós temos ali vários médiums que trabalham com pintura mediúnica, que nós vemos aí pelos noticiários espíritas. Nós temos várias instituições que trabalham com cirurgias espirituais, que também nós ouvimos, né, lemos e vemos aí noticiados também pela mídia, principalmente voltada para o espiritismo. E a gente pergunta, esses espíritos agem de uma forma autônoma? Eles simplesmente disseram assim, olha, eu estou com vontade de trabalhar, e eu vou até aquele médium naquela instituição, vamos trabalhar. Nós sabemos que existe uma coordenação maior. Os espíritos superiores, que não atuam diretamente no fenômeno, coordenam os trabalhos dizendo quem são os espíritos que vão trabalhar, quais são as instituições onde vão trabalhar, e qual é o efeito que isso vai provocar para a sociedade. Porque se isso fosse um efeito nocivo, provocar grande perturbação, provocar medo, provocar desconfiança, certamente os espíritos superiores não endossariam esse tipo de intenção.
Então nós temos espíritos superiores e inferiores. Desses inferiores, nós temos desde aqueles que trabalham como médicos, porque nós pensamos assim, mas ele é um médico no mundo espiritual, como é que ele pode ser superior? Muitas vezes ele é um médico ranzinza, revoltado, que faz o trabalho por obrigação e que não tem nenhum vínculo com o espiritismo. Mas nem por isso ele deixa de ser um bom médico. E aí então ele estuda, vai se transformando e tudo mais. Porque quando nós falamos em médico no mundo espiritual, a primeira coisa que nós pensamos é Bezerra de Menezes, que é uma referência de espírito superior. Mas e a quantidade enorme de espíritos que simplesmente são servidores, que trabalham com medicina espiritual? Aqueles que trabalham como enfermeiros, entre aspas, no mundo espiritual. Aqueles que ajudam na preparação de um ambiente antes dos protagonistas desse trabalho chegar. Então nós temos ali espíritos superiores e espíritos inferiores trabalhando em conjunto para promover esse trabalho. Agora depende do médium e do grupo do qual ele participa apresentar uma intenção elevada para que os espíritos superiores estejam envolvidos. Por que um espírito de grande envergadura vai se preocupar em ajudar um médium que está preocupado com a sua autopromoção, em satisfazer as suas ambições? Ele então abre espaço, e aí nós temos espíritos inferiores com más intenções, que se vinculam a ele para poder ter algum tipo de benefício. O Herculano Pires, tradutor dessa obra, faz mais um comentário para nós. No caso, portanto, os espíritos superiores podem afastar os inferiores que estão sob suas ordens, ficando... O Pautal que hoje está atacado aqui de tanta tentativa de vírus que ele apresenta aqui. No caso, portanto, os espíritos superiores podem afastar os inferiores que estão sob suas ordens, ficando o médium entregue aos mistificadores ou privado da faculdade mediúnica, sendo esta última medida em seu benefício. E aí nós já conversamos em outro estudo que fala sobre a suspensão da mediunidade. Então nós temos dois casos. Se o médium é um médium ambicioso, ganancioso, um médium egoísta, que não demonstra nenhum tipo de merecimento de assessoria do mundo espiritual mais elevado, ele então é deixado à sua própria sorte. E aí nós temos aqueles espíritos que, mais uma vez, motivados por interesses pessoais, se vinculam a ele, seja por motivo de vingança, seja por motivo de promoção, de autopromoção, seja por motivo de divertimento, qual é o motivo que seja. Ele então, por si só, vai trabalhar com esses espíritos e vai colher os frutos. Porque ele vai fazer alguma coisa negativa, a princípio, e depois vai ter que sofrer as consequências disso tudo. E continua para nós. Os espíritos inferiores gostam de mistificar, mas não gostam de ser mistificados. Ou seja, eles gostam de enganar, mas não gostam de ser enganados. Se espontaneamente se entregam a brincadeiras e aos caprichos da curiosidade, por gostarem de se divertir, não lhes agrada servir de passatempo aos outros nem de comparsas para ganhar dinheiro. Por outro lado, a todo instante provam que têm vontade própria, que agem como e quando lhes bem parece, o que torna os médiuns de efeitos físicos ainda menos seguros da regularidade das manifestações que os médiuns escreventes. Pretender produzi-las em dias e horas certos seria dar prova da mais profunda ignorância. O que fazer então para ganhar dinheiro? Simular os fenômenos, fraudar. É o que podem fazer os que se entregassem declaradamente a esse mistério. E mesmo as pessoas aparentemente simples, que acham mais fácil ganhar a vida assim do que trabalhando. Se o espírito nada produz, suprem a sua falta. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro. Sendo o interesse um motivo legítimo de suspeita, concede por si mesmo o direito de exame rigoroso, com o qual ninguém poderia ofender-se sem justificar-se, anulando-se as suspeitas. Mas essas suspeitas são tão legítimas nos casos de pagamento, quanto ofensivas em relação a pessoas honradas e desinteressadas. Aqui, quando se fala em efeito físico, mais uma vez, não é tão frequente acontecer nos dias atuais. Não na forma como acontecia anteriormente.
nós tínhamos naquele passado, contemporâneos de Kardec, irmãs Fox, aquelas mesmas de Hydesville, lá em Nova York, que começaram com aqueles efeitos físicos provocados em sua casa, lá no sítio onde elas moravam e tal, e depois começaram então a se apresentar em salões, o que era bastante comum naquela época. Como eu falei para vocês, a gente já contou um pouquinho dessa história, naquela época não tinha cinema, não tinha shopping center, não tinha entretenimentos tão interessantes, então os teatros eram a forma que tinham de passar o tempo, de se divertirem. Desde os musicais, as peças teatrais e também as apresentações de ilusionismo. E nessas apresentações, que hoje nós temos em algumas poucas casas de show, lá em Las Vegas, por exemplo, a gente tem notícia, né, de David Copperfield e outras grandes personalidades que utilizam o ilusionismo para poder entreter as pessoas e se beneficiam disso. E era muito natural que naquela época, junto a essas apresentações de ilusionismo, também inserissem um componente espiritual, que era exatamente a manifestação espiritual, porque era uma febre naquela época, todo mundo falava disso. Tal pessoa vai fazer uma apresentação no teatro e ele vai então evocar um espírito, todo mundo corria para ver. Nós temos 2 filmes interessantes que vocês podem assistir para poder entender um pouquinho como funcionava. Os filmes O Grande Truque e... me ajudem aí se vocês lembrarem. O Grande Truque e... me esqueci o nome. Um é com o Hugh Grant, né, que é o Wolverine, e o outro é com o Edward Norton. São 2 filmes desse tipo. Mas enfim, os 2 então eram ilusionistas que procuravam através da eletricidade, que procuravam através da cinematografia, né, porque eles produziam, faziam projeções de filmes para simular a manifestação de espíritos. Ilusionista, obrigado, Olivia. Então, o ilusionista, que é um desses, e o Grande Truque, que é o outro. São esses 2. Então, eles mostram assim exatamente o que era isso. Então, o espírito aparecia no meio do palco porque havia uma projeção que eles tinham que se preocupar em esconder o barulho do projetor, de onde saía a luz e tudo mais. Mas se vocês assistirem esses filmes, vocês perceberão que nos 2 tem um momento em que eles falam de manifestações espirituais. Por isso, então, naquela época era comum o indivíduo ganhar dinheiro dessa forma. E no caso das irmãs Fox e também do próprio senhor Douglas Home, também que era outro, Daniel Douglas Home, que era a mesma coisa, né, que fazia também o mesmo tipo de atividade. O Douglas Home, ele era o Kardec chegou a falar um pouquinho sobre ele. Ele era um dos grandes médiuns de efeitos físicos daquela época. E ele era acusado de charlatanismo por muitas pessoas. Porque ele vivia disso, ele ia para uma cidade, fazia uma apresentação, mas ele não aceitava dinheiro. Mas ele ficava acolhido na casa dos barões, na casa das pessoas que tinham dinheiro e tudo mais. E ele passava temporadas, então ele ficava 2 semanas na casa de um, 3 semanas na casa de outro, vivendo do bom e do melhor. Essa era a acusação que se fazia dele. E aí então dizia que ele era um charlatão, sendo que na verdade ele era um médium legítimo, só que utilizava a sua mediunidade para produzir esse tipo de fenômeno, ou para se beneficiar dessa forma. Então ele não enriquecia, mas ele casava com uma mulher rica, vivia na casa de outra e coisa e tal. Mas enfim, o interessante é que muitas vezes esses indivíduos se apresentavam nesses salões para ganhar esse dinheiro dos fenômenos físicos, mas eles tinham que ter ali um plano B. Caso os espíritos não se manifestassem, ele tinha que ter uma forma de mostrar para as pessoas que era verdadeiro. Então, cordas, roldanas, pessoas escondidas estavam ali para ajudar a resolver esses fenômenos, ou a produzir esses fenômenos. Era uma forma que eles tinham de garantir, já que eles não tinham domínio sobre os espíritos, já que os espíritos não estavam preocupados em cumprir horário, naquele dia, naquela hora, o médium me evocou e eu vou ter que fazer batida na parede. E se ele não aparece? Então pessoas estavam ali, que eram seus auxiliares, para ajudar nesse tipo de trabalho. É aí que Kardec, lá no início do Livro dos Médiuns, falava sobre os sistemas. Os sistemas nada mais eram do que pessoas que utilizavam uma determinada ideia para justificar um fenômeno. Então nós tínhamos os sistemas dos mecanismos,
cordinhas que puxavam a mesa para cima, cordinhas que arrastavam, um ventilador que apagava uma vela, uma cordinha que chacoalhava a cortina. Então todos esses eram sistemas desse tipo de mecanismo. Outros sistemas que a gente já conversou, né? No caso o Cris Argel é um ilusionista, ele é profissional, ele vive de show, mas você pode perceber, Aninha, que ele não trabalha, que ele não fala sobre manifestações espirituais. Ele simplesmente faz os seus truques, daqueles que aparecem na televisão e tudo mais. Agora, naquela época, eles utilizavam o fenômeno, o ilusionismo, também utilizavam o mundo espiritual para poder incrementar as suas apresentações. E aí então vem um médium legítimo, o médium que diz assim, olha, eu sou médium, sou capaz de promover efeito físico. Aí alguém vai dizer assim, mas na semana passada eu fui num teatro e lá o cara também fez a mesma coisa. E aí então o médium perde credibilidade porque um ilusionista utilizou mecanismo para poder fazer com que as pessoas se iludissem em torno disso. Mas muito bem, naquela época faziam isso então. O outro sistema que utilizavam, que a gente já conversou, Kardec fala sobre os músculos estalantes. O que são os músculos estalantes? Lembra que naquela época as casas, né, os teatros, tinham aquele palco feito de madeira. Quando você ia fazer uma reunião, ficava então assim a luz de vela, aquelas pessoas em silêncio, aquele assoalho de madeira, e aí o músculo estalante era um tendão que tem no tornozelo, em que a pessoa, quando ela faz um determinado movimento, esse tendão estala. Eu, por exemplo, tenho estalo no joelho. Tem gente que tem estalo no quadril, tem gente que tem estalo no ombro. Então você imagina aquela expectativa, aquela tensão, aí você pergunta assim, tem um espírito aqui? Aí alguém pega e mexe o tornozelo e faz POC. Todo mundo, ele respondeu. Então esse era um sistema, esse era um tipo de charlatanismo que utilizavam. As irmãs Fox, embora elas produzissem esses efeitos físicos de uma forma legítima, elas eram acusadas também de charlatanismo. Tanto que uma delas veio a desencarnar depois de uma certa idade de alcoolismo. Porque foram para a Europa, foram para as grandes capitais lá dos Estados Unidos, ganhavam dinheiro com isso, sendo patrocinada pela irmã mais velha. E elas acabaram depois caindo em desgraça, caindo em descrédito, porque elas não tinham domínio sobre os espíritos. Então elas têm uma história, se você tiver a oportunidade de consultar uma fonte mais séria, elas tiveram uma história bastante deprimente. Porque a gente só lembra dos estalos que aconteceram na casa delas lá no sítio, que foi o que despertou a curiosidade da mídia. Mas ninguém conhece depois o decorrer, o desdobramento da história pessoal delas, que foi uma história muito triste. Exatamente porque elas se envolveram também nessa questão do charlatanismo. Então, muito bem, naquele passado, nós tínhamos pois é, né, o Fletcher. O Fletcher é o homem do efeito físico, né, Fletcher? Faz barulho de todo jeito. Então, o que a gente tem hoje, naquele período, eram essas apresentações, eram esses tipos de manipulação. Hoje, nós temos um outro método, mas que também continua acontecendo. É o caso, por exemplo, das cirurgias espirituais. Alguém que utiliza o hipnotismo para poder fazer um corte. E aí nós temos o próprio Conselho Federal de Medicina e também os conselhos estaduais que investigam essas cirurgias espirituais para saber exatamente como ela é feita. Então o médium que enfia um nariz, que enfia uma colher no nariz, para poder mostrar que está fazendo ali uma cirurgia de desvio de septo, aí vem um ilusionista e fala assim, também consigo colocar a colher no nariz. Então isso não significa nada. Então a gente fica se perguntando até onde essas técnicas utilizadas por esses médiums, essas técnicas são legítimas ou são apenas charlatanismo? O médium simula um passe, simula um corte. A pessoa fica tão concentrada naquela cirurgia que muitas vezes se corta e não percebe. Aí o médium fez um corte, ela fala assim, mas eu não senti absolutamente nada. Ele realmente é um médium muito potente. Ele utilizou de uma técnica em que fez com que a pessoa não sentisse aquele corte. Nas pinturas mediúnicas é um outro caso. As pessoas fazem pinturas e tudo mais, aí muita gente tenta copiar aquilo que os médiuns fazem. O Chico Xavier, na época, foi acusado de charlatanismo dos livros que ele publicava com os poemas. E qual era o sistema? Ele lia muitos livros de poetas nas horas vagas e depois ele reproduzia nas reuniões mediúnicas. Então tentavam desmascarar de todas as formas esses médiuns, exatamente porque é muito mais fácil você desconfiar daquilo que é legítimo do que aceitar aquilo que é suspeito. Então mudamos de tempo, mudaram os fenômenos, mas a circunstância continua sendo a mesma.
médiuns legítimos que utilizam a mediunidade de uma forma saudável, de uma forma positiva, médiuns legítimos que de boa fé acabam cometendo erros e médiuns legítimos que utilizam a mediunidade para o seu alto benefício. Temos aqueles que não são médiuns, que utilizam uma determinada faculdade, habilidade de boa fé. Temos aqueles que não são médiuns e que utilizam desse recurso para poder se beneficiarem através do charlatanismo. Quantas pessoas fazem previsões do futuro? Houve uma época aqui no Brasil em que a gente via muito isso. Chegava alguém assim na época de Natal, Ano Novo, começavam a aparecer na televisão ledores de cartas, ledores de mãos, bola de cristal, jogadores de búzios, para falar o que ia acontecer no ano seguinte. Quem ia ganhar a Copa, que papa que ia morrer, quem ia casar com quem. E todo mundo passava na televisão. Quer dizer, se a mídia levava isso de uma forma, entre aspas, bem-humorada, acabava fazendo um desserviço para a mediunidade legítima daquilo que os bons médiuns poderiam promover. Herculano Pires faz um comentário a respeito dessa questão dos efeitos físicos das manipulações. No tocante às pessoas desinteressadas, é preciso verificar-se bem o desinteresse e levar em conta o seu grau de bom senso. Os mistificadores ou os enganadores se servem também da vaidade dos homens, às vezes a mais tola, e de outras fraquezas ocultas, para os fascinar. Não se devem esquecer essas advertências anteriores de Kardec e dos próprios espíritos. As sessões de fenômenos físicos exigem a orientação de pessoas conhecedoras do assunto e experimentadas, sem o que não se deve realizá-las de maneira alguma, sob nenhum pretexto, muito menos a pedido dos espíritos ou pelo desejo dos médiuns. Então, nesse caso que a gente vê, é exatamente a recomendação de que para qualquer tipo de trabalho mediúnico, seja psicografia, psicofonia, cirurgia, pintura, efeito físico, se não tiver uma boa orientação, seja dos encarnados que são estudiosos, seja dos desencarnados que ajudam a coordenar esse trabalho, o médium corre risco de sofrer as consequências da mistificação dos espíritos, bem como será responsável por todo o mal que provocar para aqueles que acreditam na sua faculdade. Quando Kardec coloca na vaidade dos homens e outras fraquezas ocultas, é mais ou menos aquela história. Eu tenho um amor da minha vida, ela está indo embora, eu preciso dela desesperadamente, aí eu passo em frente à padaria da minha rua e tem um cartaz: traga o seu amor de volta em 3 dias. Eu pego esse telefone, ligo para lá, ele fala: me paga 50 conto que eu faço para você ela voltar. Corro até lá, pago esse dinheiro, ele faz ali qualquer tipo de interpretação, qualquer tipo de teatro, esperando que as coisas aconteçam. E eu acredito nisso. Então essa é uma das minhas fraquezas. Então, uma condição de relacionamento não resolvida, ou que provoque sofrimento, o desemprego, um problema de saúde, o medo que a pessoa tenha que ela possa ser manipulada. São todos esses tipos de fraquezas que esses mistificadores se utilizam para fazer isso. Eu perdi um ser, uma pessoa muito querida, que desencarnou, e aí então eu vou ao médium desesperadamente porque eu preciso daquela comunicação. Eu não como, eu não durmo, não consigo trabalhar direito, porque eu preciso dessa comunicação. E aí então eu vou a qualquer pessoa, ele simula uma situação, ou traz uma psicografia daquelas mensagens que normalmente é padrão para todo mundo, em que é aquela mesma história comovente, dizendo que está bem, faz ali algumas coisas, né? Eu pego naturalmente algumas informações antes, pergunto qual é o nome dela, pergunto quando ela desencarnou, faço aquela pequena entrevista. E depois na comunicação, por incrível que pareça, tem essas informações inseridas de um modo que a pessoa nem percebe. E então ela vai dizer: que coisa linda, é realmente da minha família, é realmente daquele meu parente. O Braz lembrou aqui: a história do lobisomem tem um fundo de verdade. Olha, Braz, licantropia, materialização, nós temos também a vidência. Então, na verdade, quando se torna uma lenda urbana, ou quando se torna um tema em que as pessoas acreditam como folclore, é difícil a gente saber a origem. Então, sem dúvida nenhuma, já conheço histórias legítimas de pessoas que tiveram visões de espíritos bastante deformados, que tinham realmente essa aparência animalesca. E aí você vê aquilo e você fala: é um homem
vestido de lobo, um homem que parece lobo e tal, virou lobisomem. E daí então as histórias começaram a acontecer. Então muito do folclore que nós hoje vemos, a loira do banheiro, né? Quem não teve medo da loira do banheiro? Fala pra mim. Quem viveu na década de 80, a Cindyzinha talvez não tenha conhecido a história, nem a Lívia, que são as caçulas da sala. Mas quem viveu na década de 80, naquela época da escola, que você ia e tudo mais, tinha vontade de ir ao banheiro, quem falou que a gente ia ao banheiro? Porque de repente aparecia a loira do banheiro lá e tal. Então a gente tem vários tipos de histórias que tiveram uma origem no mundo espiritual. Ah, é, tá certo, né? Então são histórias que tiveram origem na realidade, em experiências espirituais que muitas pessoas tiveram, e acabaram se tornando depois um folclore. Daí você já não consegue... Quando se torna folclore, se torna uma lenda urbana, você não consegue mais definir o que era real, o que era história, né? A Ellen colocou, né? Achei que isso era só aqui na minha cidade. Imagina! Eu me lembro, década de 80, mais ou menos nos anos de... Até no final, era 78, 79, eu tinha ali por volta dos meus 9, 10 anos de idade. Eu lembro que a diretora foi forçada a chamar todos os alunos para acabar com essa história, porque ninguém ia ao banheiro sozinho. Então você imagina, né, eu estava ali na minha 4ª série do ensino fundamental, e 4ª série, você sabe, né, aquela criançada toda. A gente não ia ao banheiro se não fosse acompanhado de alguém. Ou se você ia, você nunca sabe como é que você vai abrir a porta, quem que você vai encontrar do outro lado, né? Então isso era uma febre naquela época, aconteceu bastante. Virou matéria de jornal e tudo mais, né? Mas enfim, então é difícil a gente saber exatamente qual é, né, a origem, né? Pois a história da loira do banheiro, Fletcher, era uma noiva que tinha desencarnado às vésperas do seu noivado, do seu casamento, e era então uma loira vestida de noiva, com algodão na boca. E a história era assim, ela só pararia de aparecer para as pessoas o dia que alguém tirasse o algodão da boca dela. E aí então era tal história, que a loira ia aparecer para você, sabe aquela coisa de filme, que você está assim no banheiro, aí você abaixa assim para poder lavar o rosto na torneira, quando você levanta tem alguém atrás de você no espelho, isso era assim a febre do momento, né? Então essa é uma história que aconteceu que ninguém sabe qual era a origem, mas, né, dessas para outras também. Até hoje ninguém tirou, Lívia. Pois é, seria tão mais fácil, né? Depois você fala que é para aquela mão de caveira no teu ombro, né? Imagina essa loira aparece no teu quarto. Mas vamos lá, pessoal. Bom, acabamos aqui então, esse trecho que nós lemos hoje, foi aqui a parte de médiuns interesseiros. O próprio, deixa eu ver o tamanho dele aqui. Dá pra gente fazer hoje ainda, vamos lá. Fraudes espíritas. Então é a segunda parte agora desse capítulo 28. Nessas fraudes espíritas, vamos entender o que Kardec identificava naquela época. E isso é importante para nós. Já falei para vocês que quando nós lemos o livro dos médiuns, tudo o que Kardec fala era aquilo que ele vivia na época dele. Naquela época não tinha televisão, não tinha esses programas de auditório. Então o que ele via era o quê? Cartas que chegavam, pessoas que o procuravam e coisa e tal. Então muitas das fraudes que Kardec vai relatar aqui são fraudes diferentes do que acontece hoje. Porque hoje nós temos novas personagens, nós temos novo contexto, nós temos novos cenários. Então a gente sempre dá uma atualizada naquilo. Kardec trouxe a história dele. Vamos contar agora as nossas histórias, como são essas que eu estou contando para vocês. Que pode parecer uma coisa boba, mas é diferente da época de Kardec. Ele falou para nós, por exemplo, numa citação, se eu não me engano, aqui do Livro dos Médiuns, de uma mulher, a mulher do farol, se eu não me engano, que era uma mulher que tinha desencarnado e esperava o marido que era marinheiro, o noivo que era marinheiro, chegar. E ela tinha algumas aparições no farol, que ficava ali no litoral da França. Essa é uma história que ele contava da época dele. Já que ele conta da mulher do farol, a gente conta da loira do banheiro. O que nós estamos fazendo? Estamos contextualizando a mesma situação em épocas diferentes. Vamos lá, fraudes espíritas, 314. Os que não admitem a realidade das manifestações físicas atribuem geralmente à fraude os efeitos produzidos. Essas fraudes que a gente já falou são pessoas escondidas, cordinhas para cá, objetos jogados e coisa e tal. Partem do princípio de que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios quando não conhecemos os seus truques. Prestidigitadores. Deixa eu ver aqui, filhinho. Só um instantinho, pessoal. Deixa eu me coordenar com a Vaninha aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, continua, desculpa. Eu que errei aqui.
É que o meu livro aqui ele tem uma página diferente. Então a gente vai para as fraudes no nosso próximo episódio. Deixa eu voltar aqui. Está aqui 308. Médiuns interesseiros, comunicação. Vamos lá. Só o Brasa que lembrou quando eu era criança na fazenda, em que nasci, eu adorava fazer assombração para os coitados e vi neste mundo sem medo do desconhecido. Isso é bom, hein, Brasa? Isso é bom. Vamos lá. 308. A faculdade mediúnica, mesmo quando restrita aos limites das manifestações físicas, não foi concebida para exibições de feira. Olha só, Kardec falava que essas manifestações eram feitas em feiras, circos, feiras, teatros. Era ali que essas manifestações aconteciam. Hoje acontece em centros espíritas, centros espiritualistas, igrejas. Olha só a mudança de contexto que nós tivemos de lá para cá. Quem pretender dispor de espíritos às suas ordens para exibir em público pode ser suspeito com justiça de charlatanismo ou da prática mais ou menos hábil de prestidigitação. A prestidigitação nada mais é do que o ilusionismo. O indivíduo que tem mãos rápidas faz desaparecer cartas, dados, bolas, etc., moedas e tal. Isso é a prestidigitação. Que ele diz assim, eu tenho o poder, vindo dos espíritos, de fazer essa moeda desaparecer. Aí ele faz um malabarismo com a mão e a moeda desaparece. E ele atribui isso aos espíritos, que ele tem controle sobre o mundo espiritual. E continua. Que se lembre disso todas as vezes que surgirem anúncios de pretensas sessões de espiritismo ou de espiritualismo com entrada paga, e se lembre do direito que se adquire ao entrar. Então, ou seja, qual é o direito que você tem? De questionar. Então você vai assim, olha, você vem ao centro espírita para fazer uma cirurgia espiritual e você paga tanto. Aí você se pergunta, qual bom espírito aceitaria o pagamento em troca de alguma coisa? Nós vamos fazer uma sessão de materialização e você vai contribuir com tanto para a nossa casa assistencial. Aí a pergunta é, os espíritos se dariam a esse trabalho de promover shows de materialização de efeitos físicos em nome da caridade? Mudamos de contexto, mudamos de época, mas a situação continua a mesma. E continua. De tudo o que foi dito, concluímos que o desinteresse mais absoluto é a melhor garantia do charlatanismo, contra o charlatanismo. Se ele nem sempre assegura a veracidade das comunicações inteligentes, retira aos espíritos maus um poderoso meio de ação e fecha a boca a certos detratores. O que significa isso, o desinteresse? Quando um médium aparece na mídia, nós temos que sempre fazer uma análise. O que ele ganha, o que ele perde fazendo isso? Por que exatamente ele está se expondo na mídia em suas apresentações? O que ele deseja? Hoje nós temos um contexto interessante, que é o que se trata das pinturas mediúnicas, que hoje aparece com muita frequência na televisão. Jô Soares, Programa Mulheres, Ana Maria Braga, Fantástico, tudo quanto é programa mostrando pinturas mediúnicas. Vamos analisar a questão. O que isso traz de benefício ou malefício para o espiritismo e o que o médium ganha ou perde fazendo isso? Estamos falando de vários médiums que trabalham dessa forma. Primeiro que, para o espiritismo, é uma forma de promover realmente a sua filosofia. Porque quando os pintores aparecem na televisão e promovem aquele fenômeno, significa que eles estão mostrando que estão vivos. E quando eles mostram que estão vivos, significa que nós também estaremos vivos, que os nossos familiares também estarão vivos. Então é a forma do mundo espiritual se manifestar, não mais de uma forma assustadora como acontecia no passado, em que janelas batiam, mesas se arrastavam. Hoje são quadros, são músicas, porque música mediúnica também é um recurso que nós temos hoje. Então os espíritos utilizam da arte para poder demonstrar a sua realidade. E o que os médiuns ganham com isso? Aparentemente, analisando aquilo que eu vejo, absolutamente nada. Então é algo que eu gosto muito de ver na televisão. Porque realmente as pessoas ficam impressionadas. E através dessas apresentações, que as pessoas começam a frequentar os centros espíritas para poder conhecer realmente se isso é um fato. Então isso eu não vi nada. Mas já aconteceu de nós vermos cirurgias espirituais promovidas por certos médiuns que em troca você dava um pagamento para ele.
você era induzido a um pagamento, e nisso já era algo negativo. Então nós temos várias situações hoje que traz para nós algo positivo e algo negativo. Então quando nós analisamos, e eu realmente sou muito crítico com relação a isso, eu começo já a pensar, né, o que esse médium está querendo exatamente? O médium que apareceu na Xuxa para poder fazer pintura mediúnica. Quem é esse médium, onde ele trabalha, qual é a sua proposta? E eu sempre vi algo muito positivo nisso. No caso do Zé Arigó, por exemplo, na década de 70, década de 80, que trabalhava com o Dr. Fritz nas cirurgias espirituais, era um médium também que foi muito criticado, que ele fazia isso porque ele queria aparecer. Ele apareceu na televisão. Se você colocar Zé Arigó no YouTube, você vai ver na época cirurgias espirituais que ele fazia ao vivo na televisão. Tinha um programa na TV Bandeirantes que falava, que era um programa de auditório, né? E ele então fez cirurgias ao vivo. Cortava, enfiava ali colher no nariz, enfiava canivete nos olhos das pessoas. Era aquela coisa bem chocante. Hoje os espíritos se manifestam através da arte, para demonstrarem que estão vivos. Agora cabe a nós apresentarmos também, nós que somos estudantes, somos trabalhadores espíritas, cabe a nós apresentarmos então a teoria e a filosofia, a vivência do espiritismo, para poder comprovar que aquilo que foi demonstrado através dos fenômenos foi apenas o início dessa compreensão do mundo espiritual, dessa nova forma, fora do dogmatismo das igrejas tradicionais, das religiões tradicionais. Então, pessoal, fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos na questão 308, vamos para 309, ainda falando sobre médiuns interesseiros, aqui do capítulo que trata do charlatanismo e da prestidigitação. O Osmar colocou um médium famoso, faz palestras por todo o Brasil e são vendidos ingressos. A justificativa é que o dinheiro é usado para despesas de transporte e beneficiar uma obra social. Questões a serem criticadas, né, Osmar? Aliás, a gente lembra sempre que uma situação da nossa atualidade que se encontra ainda em debate é o valor cobrado por congressos, por seminários que são feitos por Brasil afora. Então muita gente diz que são seminários muito caros, são eventos que são promovidos em hotel 5 estrelas, né, que são em nome também das obras sociais e tal. Isso são questões bastante questionáveis, né? Pois é, Catinha, até onde procede, né? É questão da gente conhecer. Foi o que a gente comentou num certo dia do nosso estudo. Se você não tiver transparência na promoção de um evento, sempre vai gerar desconfiança. Essa transparência é quem são os envolvidos, quais as despesas que foram adquiridas para promover aquele evento, o que vai ser direcionado e para onde, por que você está pagando aquilo. Enquanto você fala assim, você tem um evento, por exemplo, que você paga R$200 para entrar. O evento espírita, você fala, mas que loucura é essa de cobrar R$200 para um evento? O que exatamente vai ter de sobrenatural para se cobrar esse valor? E aí você começa a se questionar, para onde vai esse dinheiro, etc, etc. Então, se não houver transparência, sempre vai haver a desconfiança. O Zé colocou, abraço Zé, né? É a presteza de manipular com os dedos, daí a digitação nas mágicas, né? Então são ali os ilusionistas que utilizam as mãos para poder apresentar seus shows, né? O que é muito legal de passagem. Só é um problema quando a prestidigitação acabam entrando, né, no campo espiritual, que é um problema. O Armando colocou, né, sem contar os canais espíritas que mais parecem jornais evangélicos. Só tem propaganda, venda de livros, né? Não chamo isso de espiritismo. Concordo, Armando. Concordo também. A gente lembra que os livros são interessantes, os livros promovem realmente, mas acaba virando um comércio. Quando vira um comércio misturado com filosofia, aí já é um problema. É como se Kardec pegasse o livro dos Espíritos, você folheasse o primeiro capítulo e você abrisse e tivesse uma propaganda no livro dos Espíritos. Então no livro dos Espíritos não pode, mas no veículo de comunicação, numa revista, no jornal, pode misturar uma coisa com a outra. Eu também coloco muito isso. Eu sei que há necessidade da promoção, da propaganda, da sustentabilidade do próprio trabalho, mas eu acho que muitas vezes o pessoal se torna bastante agressivo. E aí então acaba depois caindo nessa desconfiança ou na própria degeneração da divulgação doutrinária. Eu também vejo isso um problema. Muito bem, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, mais uma vez, paramos na questão 309, que a gente vai começar na próxima quarta-feira, né? Então eu trouxe para vocês aqui algumas ideias a respeito
das contradições, né, do charlatanismo e da prestidigitação, né, esperando que isso que eu tenha conseguido ilustrar bem para vocês essa situação, né? Lembremos que a FEB Sua Editora tem livros espiritualistas, né, com maior venda. Livros fundamentais ficam de lado. Também é um problema, né, que a gente acaba encontrando hoje. Então, muita coisa que a gente tem que reavaliar, né, em termos de divulgação doutrinária, de fato. Bom, filhinha, quem vai fazer o encerramento para